três tópicos apareceram com muita força nos questionamentos feitos sobre o meu novo livro, O Habitat da Moralidade. O primeiro tópico, o tópico da cultura, o outro da consciência e o outro do escândalo. Como esses três tópicos estão muito próximos, né? A sua relação é muito próxima, eu acho que um vídeo só pode responder os questionamentos feitos sobre cada um deles aqui. Então vamos lá. Então qual a relação, ou melhor dizendo, qual a grande questão aqui? A grande questão é qual o papel da cultura em minhas escolhas éticas. Até que ponto tem que levar em conta a cultura, a consciência do outro, e se eu não levar em conta a cultura e a consciência do outro, eu necessariamente estarei escandalizando aquela pessoa? Basicamente seria isso. Isso tanto no ambiente eclesiástico ou de uma igreja, como também no ambiente fora. Eu tenho que levar em conta a questão cultural. Eu creio que a relação do cristão com a cultura é uma relação de diálogo, onde eu quero entender elementos culturais, entender aquela cultura, mas também de transformação, porque eu entendo que o evangelho ele é essencialmente contracultural. E nós sabemos que muitas culturas, algumas culturas, ou melhor dizendo, todas as culturas, elas terão pecados que são de estimação, e nós teremos também virtudes que são muitas vezes, digamos assim, colocadas em grande destaque. Então eu creio que a cultura, a nossa relação com a cultura sempre vai ser de diálogo, onde eu preciso ouvir para entender, mas também eu preciso entender que essa relação é contracultural. Eu sou um agente de transformação do reino de Deus. E onde o reino do Senhor chega, ele transforma. Eu creio, inclusive, que seja um pecado que é aceito por uma cultura, ou seja, até uma virtude que é elevada naquela cultura, todos os dois, diante do evangelho, serão transformados. O pecado, obviamente, porque aquele pecado que é aceito, que é recebido, o evangelho chegará lá e vai revelar aquele pecado. E numa determinada cultura onde aquela virtude é aceita, aquela virtude pode até ser aceita, elevada, considerada, alimentada como algo valioso, mas sem os elementos do reino, aquela virtude também precisa ser questionada de alguma forma. Então, a relação com a cultura sempre vai ser uma relação de diálogo e de tensão, porque o evangelho está aí para contrapor-se a elementos culturais. Isso envolve também a consciência, uma vez que muito da consciência das pessoas não é fruto de um contato com a lei de Deus. Muito dos escrúpulos, muito da sensibilidade moral que as pessoas têm, elas não nascem necessariamente daquilo que é descrito lá em Romanos capítulo 2, da lei de Deus nos nossos corações, mas de elementos culturais, tá? Da criação, da mãe, das experiências próprias, dos traumas, enfim, uma série de elementos que constroem aquela consciência. Então, e aí vem a questão do escândalo. Então, como fazer, como ser agente de transformação sem escandalizar? Então, o primeiro ponto é não confundir escandalizar com chocar, porque dessa forma você vai colocar Cristo como um problema, né? Cristo chocou as pessoas, seu comportamento certamente gerou mal-estar em todos aqueles que o cercavam. Eu creio, inclusive, que se ele chegasse hoje aqui na nossa cultura, ele também geraria mal-estar em muitas pessoas. Então, inclusive em nós, né? Em cada um de nós. Então eu creio que você não pode confundir escandalizar com gerar algum tipo de mal-estar, gerar algum tipo de ambiente negativo ou algum tipo de. Como é que eu poderia dizer? Algum tipo de mal-estar interno naquela pessoa. Não pode ser isso. Escândalo é muito mais do que isso. A palavra escândalo ela vai aparecer em duas passagens importantes do Novo Testamento. Aliás, ela aparece em mais passagens, mas nessas duas passagens eu creio que elas são de grande importância. E em todas elas, você vai encontrar uma escolha que a pessoa deve fazer, e essa escolha deve ser sábia ao ponto de não escandalizar aquela outra pessoa. Para muitas pessoas, escandalizar, como eu coloquei, é gerar um mal-estar, é chocar uma pessoa. E como eu coloquei, isso não combina muito com o ministério de Jesus, e essa definição de escândalo também não combinaria muito com a vida do apóstolo Paulo e todo o mal-estar que ele gerou no seu ministério. Basta você ler o livro de Atos, basta você ler o livro de Gálatas e todo o mal-estar que foi gerado ali pelo ministério do apóstolo Paulo. Então não pode ser isso. Então o que seria então? As pistas estão em 1 Coríntios 8 a 10 e em Romanos 14. Nessas passagens eu creio que o apóstolo Paulo está pensando em pessoas que têm
uma consciência fraca, e Paulo usa expressões como do tipo espancar a consciência do outro ou fazer o outro se entristecer, Romanos capítulo 14. Então, para mim, a ideia ali não é tanto que escandalizar ou ser escandalizado é quando eu testemunho um ato ou um comportamento e esse comportamento gera em mim algum tipo de mal-estar ou um choque. Isso você não pode dizer eu estou escandalizado. Não. Estar escandalizado para mim é ser forçado a agir contra a sua própria consciência. Olha a palavra que eu estou usando. Forçado, obrigado. Essa obrigação pode aparecer ou pode, enfim, surgir de várias formas. Eu penso aqui em duas, basicamente. Primeiro, de uma maneira direta, discursiva. Alguém pode chegar para você e dizer assim: olha, você tem que fazer isso, rapaz. A Bíblia nos dá a liberdade. E a gente pode fazer isso, então faça isso. Então você é forçado, mesmo dizendo que aquilo faz mal para você, mesmo que aquilo gere um mal-estar em você, a pessoa diz: não, você precisa, faça. Não, não deixe de fazer. Faça. Então você está sendo forçado por aquela pessoa aí contra a sua consciência. E essa forçação de barra, vamos colocar assim, ela pode também não ser direta em termos discursivos, ela pode ser social. Você pode entender que para entrar naquele grupo social você precisa ter aquele comportamento X. Se eu não tiver esse comportamento X aqui, então eu não consigo entrar naquele grupo social. Não. Se isso acontece, então isso também para mim está dentro da categoria de escândalo, porque aquela pessoa entende que para de entrar naquele grupo social ela precisa ter aquele comportamento. E nos dois casos aqui você tem alguém sendo forçado contra a sua própria consciência. Então para mim isso é escândalo. Se você não entender essa relação de cultura, consciência e escândalo, você vai estar maculando de alguma forma o evangelho, a mensagem do evangelho como um agente transformador da cultura. E aí vem um ponto importante aqui. Muitas pessoas que apelam para o escândalo maculam a ideia dessa agência transformadora da cultura e da consciência. E muitas vezes a razão por que elas fazem isso não é por uma questão virtuosa, não é pelo cuidado ao Evangelho, não é por cuidado à liberdade do Evangelho, como a gente vê Paulo tendo isso muito forte em seu ministério. Essa luta do apóstolo Paulo em manter aquele campo de liberdade que o Evangelho gera intacto ali. Mesmo que no uso da liberdade as pessoas possam usar ela de maneira equivocada, mas ele luta muito por essa liberdade. Muitas pessoas que apelam para o escândalo, muitas vezes não é porque elas entenderam devidamente escândalo, mas elas apelam para o escândalo para justificar seus comportamentos de medo. Tá? Então, você vê medo em Pedro, você vê medo naqueles que estão querendo levar os irmãos da Galácia do Sul a ter comportamentos judaicos. Você tem medo por trás, muitas vezes. É o medo da reprovação, é o medo da rejeição, é o medo, seja ele qual for, o medo do homem, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa diz assim: eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou escandalizar, eu não quero escandalizar, e não é essa a razão. A razão é porque ela tem medo de ser reprovada, tem medo de ser rejeitada. Alguns comportamentos que são, digamos assim, que chocam e que geram mal-estar, eles têm um peso de importância, porque eles geram pensamento, eles geram reflexão. Então, pense em Jesus Cristo, em como alguns comportamentos de Cristo poderiam ter sido evitados. Porque Cristo, por exemplo, fez algumas coisas no sábado. Por que ele não fez na sexta-feira ou na quinta-feira? Porque ele fez ali no sábado, numa cultura judaica, porque aquele comportamento iria chocar e era uma ponte para ele poder trazer algum tipo de ensinamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em estar apelando para a ideia de escândalo para justificar nossos medos. Ou a gente tem que ter muito cuidado em não estar usando a liberdade de maneira equivocada, forçando pessoas a ir contra sua própria consciência. Então é assim que eu acredito que a cultura, a consciência e o escândalo se relacionam. Tá? Espero poder ter ajudado. E eu trato disso no capítulo último do meu livro, quando eu falo que a ética bíblica ela é corporativa, ou seja, minhas escolhas devem ser escolhas de construção e não escolhas de destruição. Quando eu forço a consciência de alguém, eu estou trabalhando para a destruição dessa construção que Deus está realizando através de nós. Ok? É isso. Até mais.